Já está gravando? Acho que sim, né? Uhum. Bom dia a todos, bom dia, meu nome é Fabiana, eu sou a gerente de assuntos regulatórios da ABC e estamos aqui hoje para mais um webinar. Hoje com o Fabriciano Pinheiro, da Intertox, então quero dar as boas-vindas ao Fabriciano. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para dividir os seus conhecimentos, né, seus preciosos conhecimentos em relação a esse tema, que está sendo super comentado aí a gente acompanha, né, nas redes sociais, no LinkedIn, os e-mails marketings, então várias ações, e aqui é mais uma ação da ABC, para vocês que trabalham na indústria, que precisam desse conhecimento. E eu, antes do Fabriciano começar, eu quero deixar aqui um recadinho para vocês. Se tiver aqui alguma empresa, algum representante de empresa do Rio de Janeiro, amanhã, dia 9 de agosto, nós estaremos presencialmente no Rio de Janeiro, para fazer uma atualização regulatória. Então, nós vamos falar sobre as atualizações regulatórias da Anvisa, né, para cosmético, e estará conosco também o Instituto Rever, um representante do Instituto Rever, que é o Fernando Rodrigues, e ele vai falar um pouquinho sobre a questão da logística reversa, tá bom? Então, para o pessoal aí do Rio de Janeiro, que as empresas que estão sediadas lá, e quem não estiver também quiser comparecer, entra em nosso site, faz a inscrição, tá bom? E nos vemos lá. E um outro convite para o nosso evento, o Regulatory Beauty, que já está disponível em nosso site, então a grade está muito legal. Nós vamos trazer palestrantes que vão abordar as legislações tanto da Europa, Estados Unidos, então a gente tem aí uma novidade vindo que é o MOCRA, né? Então acho que vocês estão acompanhando. Também toda a parte de América Latina, tá bom? Então entrem lá no nosso site, dá uma olhadinha na programação e já se inscreve, tá bom? Dia 14 de setembro é um evento 100% online, tá bom? Então, Fabriciano, agora é com você, seja bem-vindo e uma ótima palestra a todos. Ótimo, Fabiana, muito obrigado. Agradeço o convite da ABC, sempre um prazer estar contribuindo. Mais uma vez, a gente já tem várias atividades em parceria. É muito Sim, satisfatório poder contribuir com a associação e com todos os seus associados, crescendo junto aí nos diversos conhecimentos, e mais específico nesse que envolve aí a documentação de segurança, classificação de produto. Vamos juntos aí nesse tema. Obrigado pelo tá convite ótimo, novamente. imagina. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Por favor, só confirme se todo mundo está visualizando já o modo apresentação. Sim, Sim, Fabiana? Sim, sim, ótimo. estamos vendo. Excelente. Tá bom. Bacana. Bom, pessoal, vamos lá. Bom, o intuito, né? Todos estão aqui já sabem bem. O intuito é a gente falar sobre a recente atualização da norma, né? Que envolve aí a classificação GHS, é, a FDS, né? Um novo nome para FIS, Ficha de Segurança no Brasil, e a rotulagem de produtos químicos, né? Então, vamos falar sobre essa norma 14725, que teve a sua atualização no mês passado, tá? Tem um slide aqui sobre, deixa eu só passar um aqui, só o meu currículo para todos terem como informação, na verdade. Eu destaco aqui que atualmente eu estou, né, como coordenador da comissão da BNT, que é justamente a comissão que discute, né, e publica a norma da BNT. Desde 2011 eu tenho sido eleito lá para coordenar os trabalhos. Tenho sido convidado também para participar, né, das reuniões do subcomitê de especialistas na ONU em GHS desde 2014. Sou diretor da Intertox. Tá? E aí, só tinha passado um slide, voltando aqui, rapidamente sobre a Intertox, só esse slide aqui para vocês, para quem não conhece, somos uma empresa de consultoria na área de segurança de produto químico, né, gestão segura de produto químico, que envolve aí product stewardship, segurança de produto, assuntos regulatórios, tudo que está no foco da segurança com o produto químico em todo o seu ciclo de vida, né? Desde a sua fabricação até o seu descarte.
Então, a gente fala que a gente tem serviços para todas as áreas dentro de uma indústria, né? Seja ela de qualquer segmento industrial, tá? E também podendo, então, oferecer desde consultorias, né? Com pareceres, auditorias, com atendimento regulatório, vinculado a produtos controlados, a parte de resíduo, programa de gerenciamento de resíduo, tudo envolve a parte de consultorias nossas. O software, a gente tem um software chamado SafetyCam, acredito talvez até alguns associados são usuários do SafetyCam, é um software que gerencia informações de segurança e gera os documentos, gera a classificação GHS, sugere classificação transporte e gera ficha, rótulo, ficha de emergência em vários idiomas para atender várias legislações. E treinamentos, a Intertox é bem forte também em treinamentos, bem nessa expertise nossa, que é o risco químico, né? Então, a gente tem vários treinamentos livres, né? E em company e EAD também nós temos, tá? Que são mais curtos, mais enxutos, gravados. Então, a gente tem essas frentes de trabalho. Atualmente, estamos aí com uma equipe, somos formados, né, por uma equipe multidisciplinar, mais de 50 colaboradores, atualmente 56 colaboradores, e a gente, então, fornece essa expertise para o mercado há mais de 20 anos, né, que a Intertox está no mercado. Muito bem, então vamos passar para o que importa, né, a agenda de hoje, o conteúdo aí que a gente vai discutir. Então, aqui está um breve resumo, né, do que a gente vai passar, os tópicos. Então, inicialmente, uma justificativa da revisão, o porquê dessa revisão, um prazo máximo para adequação, porque foi estabelecido um prazo, né, felizmente, né, para a gente ter que correr atrás aí de todas as adequações. Depois, vou mostrar uma nova estrutura da norma, como que ela ficou organizada, tá? As alterações da classificação de perigo do GHS, porque a depender, né, do seu produto, você pode ter uma nova classificação de perigo, tá? Inclusões aí e atualizações da rotulagem. A rotulagem teve algumas novidades também que a gente vai falar, para pequenas embalagens ou para produtos de uso interno, que não vão para fora da empresa. Aí tem a questão da ficha de segurança, principalmente o nome, né, que chamou muita atenção de todos, e também algumas alterações nas sessões. Tá? Então, vamos percorrer essa agenda de hoje. A gente tem previsto aí 1 hora, né, de evento, então eu imagino que uns 45 minutos aí a gente deve percorrer o conteúdo e depois abrimos para perguntas, né, e respostas. Já peço a gentileza para ficarem muito à vontade, para fazerem perguntas, né, questionamentos, coloquem no chat, por gentileza, que ao final a gente vai ter esse tempo para as respostas, tá? Muito bem. Então, vamos para a norma, né? Eu acredito que todo mundo já tem a ciência, só resgatando um pouco, né? A gente tem um embasamento da legislação brasileira, que são basicamente 2 legislações que remetem à exigência de usar essa norma, né? Eu acabei nem trazendo o slide aqui, mas só recapitulando isso. Nós temos um decreto federal que ratificou a Convenção 170 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que fala que todo trabalhador tem direito a ter informação, e aí essa informação do perigo do produto químico tem que ser a classificação do produto, a rotulagem do produto e a ficha de segurança, né? Então, esse decreto norteia o mundo todo no sentido de ter ficha de segurança, tá? Porque é uma convenção da Organização Internacional do Trabalho que o mundo todo segue, né? E depois, o Ministério do Trabalho, que seria o órgão, né, responsável aí para foco do trabalhador, ele ratificou, né, por meio da NR26, a norma regulamentadora número 26, que a classificação, a rotulagem e a ficha, né, com dados de segurança devem atender ao GHS, né, que é esse novo sistema. E novo, já podemos dizer que não é tão novo, né, já está completando seus 20 anos esse ano. Mas é um sistema que agora todo mundo está implementando, né, e se adequando para justamente classificar, rotular e fazer a ficha de segurança com relação aos perigos dos produtos químicos, tá? Então, nós temos esse embasamento legal, esse decreto que ratifica a Convenção da OIT, a NR26, e a NR26 remete à norma técnica vigente. Então, a NR26 não fala como fazer a rotulagem, como fazer a classificação, ela remete à norma técnica, que é essa, a NBR 14725,
com a sua atualização 2023. Então, feito essa breve lembrança aí da legislação, vamos para o foco, né, das mudanças, né, que esse é o objetivo. Então, nós tivemos a norma anterior, que era dividida em 4 partes, ela foi cancelada, né, com a substituição aí da publicação em 3/7, né, fazendo aí um pouquinho mais de um mês que a norma foi atualizada. Então, anteriormente, eu acho que todo mundo relembra, ela era a parte 1, 2, 3 e 4, né, com as suas informações em cada parte. O que chama atenção aqui nesse slide é que percebam que a parte 1 e a parte 2 era de acordo com a primeira edição revisada do que é isso aqui? É do Purple Book, é do GHS da ONU, de acordo com a primeira edição revisada de 2005, e a terceira rotulagem, quarta, que era a FISPIC, era de acordo com a quarta edição revisada, 2011, do Purple Book, tá? Desse livro da ONU. Então, esse daqui, gente, é o grande motivador da atualização. Tá? Então, se a gente passar agora então para a atualização 2023, a gente percebe que a norma, desculpa aqui só um ato falho, aqui ela já não é mais projeto de revisão, já é a norma vigente. Então, a norma anterior era dividida em 4 partes, né? 216 páginas e basicamente de acordo com a primeira revisão, que é a parte de classificação, que era a maior parte de conteúdo, né? E a norma nova é uma norma única, olha que interessante. Então, essa novidade já é, né, importante. Em vez de 4 partes, agora é uma norma única, não tem mais divisão. Nossa, Fabriciano, mas como que ficou, então, né, classificação, rotulagem e ficha? Então, tudo ficou na sequência. Agora são as seções da norma, tá? Então, vocês vão perceber que a seção 5 ficou classificação, seção 6 ficou rotulagem e seção 7 ficou ficha de segurança, tá? Aí, olha a quantidade de páginas, ela mais que dobrou, gente. Virou um calhamação, hein? Mais de 500 páginas. E aqui está o principal resultado, né? O motivador e o resultado dessa revisão, que foi a adequação com base na 7ª edição revisada do GHS ONU, né? Do conhecido Purple Book, né? O livro púrpura da ONU, tá? Então, a gente passou a ter essa nova estrutura, tá? Que só peço a gentileza de corrigir no sentido que aqui já é a norma publicada, tá? Muito bem. Então, isso é o que a gente vai se deparar agora. Vamos destrinchar um pouco, então, como ficou essa nova norma, né? As suas 7 seções e os seus 17 anexos, né? Então, olha só, esse próximo slide traz as 7 seções, tá? Então, estão aqui descritas as 7 seções. A seção 1, basicamente, ela fala sobre o escopo, que é a aplicação, né? Para que se aplica a norma, para que ela foi feita, né? Então, basicamente, é isso, classificar os perigos, fazer a rotulagem e fazer a ficha de segurança, tá? Eu chamo a atenção aqui nessa primeira parte, que ela fala que se tiver algum setor regulado, né, por algum órgão específico, deve-se seguir a legislação específica. Nesse sentido, o que nós temos? Ficha de segurança não tem nenhum órgão que regula a não ser o Ministério do Trabalho, né? Ele é o único órgão que estabelece ficha, e ficha sempre é um documento destinado ao trabalhador. Por isso que o Ministério do Trabalho que leva à frente. E a NR26 é o carro-chefe, né? Então, assim, não tem o que discutir, tem que fazer a ficha de segurança conforme essa norma. Agora, a rotulagem, como vocês bem sabem, nós temos para produtos acabados, né, normalmente na linha aí de cosmético, higiene, produtos de perfumaria, esses todos eles têm uma regulamentação da Anvisa para rotulagem, tá? Então, nesse caso, a norma fala isso no escopo. Se tiver legislação específica, não precisa seguir isso aqui. Então, é o caso dos produtos acabados, sejam eles notificados ou registrados na Anvisa, né, como aí cosméticos, produtos de higiene e limpeza, ou perfumaria. Agora, o que é importante, que eu sei que tem associados aqui, né, que estão na cadeia produtiva, que não fazem o produto acabado, né, que fazem, às vezes, a matéria-prima, né, fazem lá, não sei, comercializam um adjuvante, comercializam um solvente para fazer um perfume, comercializam algum estabilizante, coisas nesse sentido. Então,
essas indústrias que não têm o seu produto acabado regulado pela Anvisa, elas têm que atender a rotulagem de GHS. Tá bom? Então, isso aqui é bem importante, isso ficou claro aqui no escopo. Tá bom? Referências normativas, pessoal, basicamente, ela é a citação de que a gente está seguindo a 7ª edição revisada do Purple Book, tá? É a principal referência normativa. São 3 referências, a principal é o Purple Book, né? 7ª edição revisada de 2017, e também está citado o Orange Book de transporte e o Manual de Ensaios e Critérios da ONU, que são 2 que complementam também, que são citados bastante na norma. Mas o foco principal é o Purple Book da ONU, tá? Termos e definições nada mais é do que uma seção que traz as definições. Isso já existia na parte 1, vocês lembram bem, da norma anterior, né? Só que agora está na seção 3. E tem lá mais de 100 termos e definições, tá? Teve alguns novos que vieram, então sempre é bom recorrer a essa seção se tiver alguma dúvida de algum termo. A seção 4 é nova, tá? Importante comentar sobre ela. Ela não impacta diretamente a gente, tá? Essa seção 4 não é uma seção que impacta diretamente a gente. No entanto, é uma seção que faz todo sentido, porque ela é meio que uma introdução do GHS. Qual que é o propósito do GHS? Qual que é a abrangência do GHS? Qual que é a aplicação do GHS? Tá? Então, é uma seção que é só texto, né, corrido explicando esses pontos. Tá? Então, é bem importante, isso não tinha na norma antiga, mas sempre teve no Purple Book da ONU, e aí a gente decidiu, então, trazer para a norma, né, para ficar mais completo, né? Todo um conhecimento vinculado ao GHS, ou seja, toda o seu histórico, ali, o propósito que foi criado, a sua abrangência, que é para todo e qualquer produto químico, e a aplicação, como que se aplica o GHS. Tá bom? Muito bem. Aí, seção 5, 6 e 7, elas basicamente é o que a gente tinha, só que com muito mais detalhes. Seção 1 era a parte 2, né? Então, que virou o sistema de classificação. Seção 5, desculpa, era a parte 2. Seção 6 era a parte 3, que é de rotulagem. E seção 7 era a parte 4 anterior, que era de FISP, que agora vai ser a FDS. Tá bom? Então, aqui não teve alterações, assim, alterações no sentido de são informações conhecidas, só que teve muito mais novidades que a gente vai comentar nesse web. Tá bom? Fabriciano, beleza, bacana. E os anexos? Aí os anexos, como eu falei, são 17. Gente, anexo pra caramba, né? Então, o que nós temos nos anexos? O anexo A, ele fala de como fazer a FDS, o A e o B, tá? Basicamente, eles estavam na parte 4 da norma antiga, tá? O anexo C são aquelas tabelinhas que tem os elementos de rotulagem, pictograma de perigo, palavra de advertência, frase de perigo e frase de precaução. Também já tinha na parte 3, né, de rotulagem, tá? O anexo 4, D e E, são de frase de perigo e frase de precaução, que também já existia e agora estão todos aqui, tá? Percebam que o A, o C, o D e o E são normativos. O que é normativo pela BNT? Obrigatório, não pode alterar. Então, é aquilo, pô, Fabriciano, de repente eu estou com uma frase de perigo, cara, que alterou uma palavrinha, em vez de dano severo, está aí dano grave. Gente, é padrão, é normativo. Se tiver esse erro, você está passível de uma autuação ou uma não conformidade. Tá sim, tá? Porque é normativo, tem que seguir o que o GHS trouxe e a norma da BNT traz isso daqui como obrigatório. Os demais, o B e do F em diante, são todos informativos. Informativo é uma recomendação da BNT, não é uma coisa obrigatória, tá bom? Então, nós temos aí os vários informativos, que aí falam de várias coisas, né? Aqui traz exemplos de rótulos. Essa daqui, o G, eu vou até mostrar para vocês, porque ele compara GHS com transporte. É muito legal, tá? Porque dá uma visibilidade aí na tabelinha para fazer um D para classificação de transporte com GHS. Aí depois, essa daqui umas coisas específicas para rotulagem para produto de consumo, no qual você poderia tirar alguns elementos da rotulagem, tá? Desde que você faça uma avaliação de risco, tá? Tem umas regras para isso.
Aqui são exemplos de pictogramas, que não é obrigatório, é só alguns pictogramas de precaução, tá vendo? Não é os de perigo. Perigo está aqui, que é obrigatório. Esses são de precaução. Aqui tem uma metodologia de compensibilidade, que é um teste de compreensão do GHS, tá? Para quem quiser fazer um teste de compreensão, tá? É esse anexo J. Ele foi feito mais para se testar no país e não numa empresa, mas dá para ele ser moldado para fazer um teste numa empresa, para ver se os trabalhadores estão compreendendo bem o GHS, tá? A gente tem também, a partir do K até o Q, gente, é tudo vinculado a meio ambiente, tá? Então, é meio ambiente aquático, aí aqui é degradação no meio ambiente, ó, degradação no ambiente aquático, aqui as questões de BCF, que é bioconcentração, tá? Aqui também é a questão de bioconcentração, aqui também é a diluição em meio aquoso, tudo pensando em diluição no meio ambiente, e aqui são as referências, metodologias, citações vinculadas a esses anexos de cima. Então, tudo isso aqui é informativo e ele é complementar à classe de perigo, às classes de perigo do meio ambiente, tá? Lembra que nós temos 3 grandes classes de perigo, né? Perigo físico, à saúde humana e ao meio ambiente. Então, no que se refere ao perigo ao meio ambiente, que nós temos lá, perigo ao meio ambiente, a gente tem meio ambiente aquático, agudo e crônico, e nós temos a camada de ozônio agora, que vocês vão ver, a gente vai falar. Então, isso daqui são só detalhamentos, tá? Para que a gente consiga fazer melhor essa classificação, tá bom? Mas é tudo informativo, é só coisas extras. Pessoal, eu estou vendo que algumas pessoas estão levantando a mão, mas eu vou pedir a gentileza para a gente fazer as perguntas e respostas no final, só para a gente conseguir terminar o conteúdo, e aí a gente abre para as perguntas, tá? Então, por gentileza, anote aí a perguntinha e a gente tem expectativa aí de uns 15 minutinhos finais a gente conseguir esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Obrigado pela compreensão. Bom, aí, primeira coisa assim, bom, então essa é a estrutura, certo, gente? 7 sessões, 17 anexos, tá? Então, deu para ter um overview da norma, né? Das 542 páginas, né? Haja tempo para ler tudo isso, né? Vocês já se programaram as férias de vocês aí para ficar debruçado na norma? Espero que não, espero que vocês aproveitem bastante aí para curtir as férias, mas haja tempo para se debruçar em tantos detalhes. Então, aqui a gente vai trazer uma pincelada, né? Uma pincelada. Então, pelo menos já deu para ter uma noção da estrutura, né? E vamos ver agora o que pode impactar a gente diretamente, tá? Com essa atualização. Então, a primeira coisa que é muito relevante é a questão do prazo, tá? Aqui é como a BNT decidiu escrever lá, a gente tentou escrever de outra forma, a BNT falou que tinha que ser assim. Então, primeiro ela fala que essa norma que cancela e substitui a anterior, né? Só que ele fala que para fim de permitir que o usuário tenha um prazo para adequação do atendimento aos requisitos, é previsto que estes não sejam exigidos antes de 24 meses da publicação. Então, isso é o que importa. Temos 2 anos aí, ou seja, 3/7/2023 até 2/7/2025, temos prazo para adequar as atualizações, tá bom? E lógico que ele fala que se quiser atualizar antes, pode atualizar, né? Claro, quem quiser já fazendo, pode ir fazendo, e na verdade é até recomendável isso, né? Porque você não deixa tudo para a última hora, ainda mais se você tiver uma grande gama de produtos, né? E aí ele fala que nesse ínter, as partes da norma continuam sendo aplicáveis pelo prazo mencionado. E uma coisa relevante também é a questão do rótulo, né? Porque a gente fica sempre preocupado, pô, eu vou ter que rerotular, então, como vai ser? Então, a norma traz que os produtos rotulados, né, de acordo com a de 2017, que era anterior, né, a parte 3, que é de rotulagem, são válidos até a data final do prazo de validade do produto químico, sem necessidade de nova rotulagem, tá? Então, assim, se você pode invasar o seu produto e rotular até dia 2/7/2025 e pôr no mercado, até o prazo de validade, não vai precisar rerotular. Mas só tome cuidado o seguinte, né, que passou o prazo, como que um fiscal, um auditor vai saber se realmente você está válido o seu rótulo, né?
ele vai ter que olhar numa ou data de fabricação ou data de invase. Então, ele vai ter que ter alguma referência para saber que, mesmo lá em, sei lá, agosto de 2025, você está usando o rótulo antigo, tudo bem, porque foi envasado esse produto, sei lá, em maio de 2025. Beleza. Então, é só importante ter essa segurança de que no seu rótulo tem alguma data de fabricação ou invase que mostre que realmente foi feito antes dentro do prazo, né, onde podia se utilizar a norma anterior. Ok? Maravilha, isso é muito relevante, isso já dá pelo menos um fôlego para a gente aí. No começo falava em 12 meses, a gente brigou com a BNT nem queria dar prazo, porque disse que ela não pode, porque quem tem que dar prazo é governo, não a BNT. Nós batemos em cima e falamos, não, gente, não tem como, e aí conseguimos 24 meses, que a gente entende que é bastante factível, aí, um tempo que dá para todo mundo se adequar, ok? Muito bem. Então, já vamos para o que interessa a gente, que é onde vai ter a atualização, tá, gente? Então, ó, eu já pulei a seção 1, 2, 3 e 4, porque ali são mais informações gerais, tá? E vamos para a seção 5 de classificação, para ver se muda alguma coisa no que refere à classificação, tá? Aí, lembrando que eu já comentei com vocês, nós temos, então, né, perigos... Nós temos perigos físicos... Opa, desculpa. Apertei o botão aqui. Perigos, lembra, perigos físicos, saúde humana e meio ambiente. Então, a BNT nova, o que ela fez? Ela trouxe duas mudanças no que se refere a perigos físicos, tá? Essa de baixo aqui, explosivos dessensibilizados, é uma classe nova, não existia. Então, é totalmente novo isso daqui, tá? Tem categoria 1, 2 e 3. Só recapitulando. Aqui é a classe e aqui são as categorias, né? Lembra que a classificação GHS sempre é assim. Você define a classe e categoria, né? Então, você sempre tem que falar o seu, sei lá, o seu líquido inflamável, que é né, normalmente muita gente tem produtos que são líquidos inflamáveis, ele é líquido inflamável categoria 3, por exemplo, tá? Então, sempre assim é que a gente informa na seção 2 da ficha, né? Muito bem. E aí, o gases inflamáveis também teve uma alteração, tá? Foi subdividido em 1A, 1B e 2, tá? Uma coisa que não existia antes, ok? Vamos ver aqui na prática que tipo de alteração é essa. Aqui era como era, ó, era gases inflamáveis, categoria 1 e 2, só era assim, tá? E só falava de gás inflamável. Aí, a nova, ó, que é a atualização, ela subdividiu 1A, 1B e o 2 manteve. Só que esse 1A e 1B, além de gás inflamável no 1A, ela incluiu gás pirofórico e gás quimicamente instável A e B. Tá? Gente, só vão ter que se preocupar com isso aqui se você comercializa gases. Tá? Se você não vende gás, né, você não vai ter que se preocupar com essas adequações. Tá? Aí, no caso, você é o usuário de gás, eu recebo gases aqui, sei lá, para meus equipamentos, né, de laboratório, para algum processo, ok. Quem vai ter que fazer isso? Seu fornecedor. Então, cobra dele lá, para ele se adequar, né, com a classificação correta e, consequentemente, pode mudar a frase de perigo, né, o pictograma, pode ter alguma alteração por conta da nova classificação, tá bom? Mas se você não tem nenhum produto que é gás, você não vai ter nenhuma alteração com referência a essa atualização aqui. E a mesma coisa se dá com explosivos dessensibilizados, tá? Ou também conhecido como explosivo insensibilizado, tá? Acho que o transporte traduz para insensibilizado, tá? Mas que são? São explosivos que não é da classe 1, né? Que não se enquadra nos critérios da classe 1, mas que tem essas características, tá? E aqui, ó, tá os critérios. Gente, de verdade, são produtos muito, muito específicos que enquadram aqui. Provavelmente não vai ser fácil você ter algum produto que vai enquadrar como explosivo dessensibilizado, tá? Toda na cadeia de cosmético é muito difícil. A gente tem, por exemplo, um exemplo que se enquadra bastante aqui é nitrocelulose. A nitrocelulose, quando ela está umedecida em alguns solventes, ela pode se enquadrar nessa classe,
tá? Ela não chega a ser explosiva na classe 1, mas vai acabar enquadrando aqui. Então, as empresas que fornecem essa nitrocelulose vão ter que passar a classificá-la, tá? E, consequentemente, comunicar pictograma, frase de advertência, frase de perigo e frase de precaução. Ok? Mas, não, Fabriciano, pô, não tenho nada disso, nenhum produto meu vai ter essa característica, esquece. Maravilha, uma coisa a menos para fazer, tá? Então, o perigo físico são essas duas mudanças, gases inflamáveis e a nova classe de explosivo dessensibilizado. Fabriciano, mudou alguma coisa nas outras? Não, não. Então, por exemplo, o líquido inflamável, que eu acho que a maioria talvez tenha, né, produtos que são líquidos inflamáveis, continua com as mesmas faixas lá de ponto de fulgor e ponto de ebulição para definir as categorias, tá? Beleza? É isso aí. Vamos para a próxima grande classe de perigo, perigo à saúde humana, tá? Que basicamente aqui é a toxicologia, né, gente? A gente sabe que é essa ciência que estuda aí o efeito adverso da substância química com o organismo. Então, perigo à saúde é isso, tá? Tivemos algumas alterações? Sim, tá? Só que, olhando aqui, parece que são várias, mas eu já adianto para vocês que são muito sutis e, às vezes, não vão impactar no seu dia a dia, tá? Então, olha só, vamos começar da mais simples. A primeira, essa daqui, toxicidade de reprodução, só foi a alteração do nome da classe. Só isso. Antes ela era chamada toxicidade à reprodução e lactação. Antes tinha o e lactação, agora não tem mais. Agora é só a reprodução. Pô, Fabriciano, mas eu vou precisar atualizar se você tiver um produto classificado, na seção 2 da ficha, que você coloca a classificação, você vai ter que atualizar. Vai ter, porque não existe mais toxicidade de reprodução e lactação. Mas é uma coisinha básica ali, né? Só do nome, tá? Critérios continuam os mesmos. Beleza? Aí, essas três aqui, ó, corrosão e irritação à pele, lesões oculares graves e sensibilização, o que aconteceu? Só houve um melhor detalhamento. Só isso. Não é uma nova classe, tá? Então, olha, a corrosão e irritação à pele, antes só tinha um A, um B, um C, 2 e 3. Agora existe o 1. Ah, mas como assim? É quando você não consegue definir se é A, B ou C. Aí você põe em geral como 1, tá? Mas, de qualquer forma, você já tinha normalmente A, B e C. Então, dificilmente vai ser somente 1. Mas se você se baseou numa outra classificação, de um outro sistema, você pode fazer um paralelo, às vezes, e trazer como 1. Então, ele trouxe essa nova informação aqui, só para ficar mais completo. O 2 do lesões oculares graves e ação ocular é a mesma coisa. Antes existia 1, 2A e 2B. Agora existe 1, o 2, 2A e 2B. Mas esse 2 é a mesma coisa, tá? E, na verdade, esse 2 é igual ao 2A. Nesse caso aqui, ele é idêntico ao 2A, tá? Esse a gente vai ver lá nos critérios. E a sensibilização, o do Brasil, antes, falava só da classe 1. Só que ela não tinha os critérios e mandava olhar no Purple Book. E no Purple Book tinha um A e um B. Então, agora veio um A e um B para a gente. Então, ficou mais completo, né? Como sempre foi no Purple Book, tá? Mas, de certa forma, percebam que esses três aqui talvez não tenham nenhuma alteração, porque ou você já classificava um A, um B e um C seu produto, se fosse corrosivo, ou você já classificava 2A e 2B se fosse irritante ocular, ou você já classificava como sensibilizante, que aí você não precisa definir um A e um B se você não tem detalhes, tá? Então, provavelmente, talvez aqui não altere em nada, tá? As suas classificações. E aqui, esse último que eu deixei por último é a única atualização, tá? A toxicidade aguda, lembra que a gente usa DL50 para toxicidade aguda. A categoria 4 de gases teve uma alteração, foi só isso, tá? Uma alteração aqui. Então, vamos ver rapidamente isso. Ó, toxicidade aguda é aquela tabelinha que a gente usa DL50 ou CL50, aqui está sendo chamado de ETA, que é estimativa de toxicidade aguda, tá? Estimativa de toxicidade aguda, mas nada mais é do que DL50 ou CL50, tá? E só alterou o valor aqui, ó, 20 mil para gases, na categoria 4, só isso. Antes era 5 mil, tá bom? Só isso. Se você não tem nada classificado, não vai ter alteração, tá bom?
Na parte aqui de corrosão e irritação, antes era assim, ó, não tinha A1, era sempre um A, um B e um C. Um A, um B e um C. Isso era o que era antes. Agora, passou a ser assim, ó, um A, um B e um C. Tá? Um A, um B e um C continuou com as mesmas regras. Só o 1 que veio novidade aqui. Tá? Mas, normalmente, você já vai deixar um A, um B e um C. Tá bom? A 2 e 3 não mudou. Ok? A parte de lesão ocular grave, irritação ocular, antes a gente tinha 1, 2A e 2B. Tá? Era assim. Agora, passou a ter 2/2A. Ó, apareceu esse 2 aqui. Tá? Então, foi inserida a categoria 2. Então, às vezes, alguns sistemas no mundo, como a Europa, por exemplo, não divide 2A e 2B. Então, lá é só 1 e 2. Tá? Faz mais sentido a existência do 2. A gente, como divide 2A e 2B, a gente normalmente vai sempre falar ou é 2A ou é 2B. Dificilmente a gente vai falar que é 2, tá? Porque a gente subdivide. Tá bom? Ok, então essa é a novidade aqui. Passou a ter esse 2zinho para casos que é como o Purple Book traz. Sensibilizante, a gente mandava seguir o GHS. A gente só escrevia isso aqui e falava para olhar o GHS. Agora vem detalhadamente, ó, categoria 1, 1A e 1B. Sensibilizante respiratório e a pele. Os dois têm aqui, ó, e a pele agora. Sempre um A, um A e um B. Tá bom? Então tá mais detalhado. Ok? Então, essas são as alterações. E aqui, ó, só para lembrar que a tabelinha, gente, aquelas tabelinhas não mudaram, tá bom? Não mudaram. Só um detalhe, vocês se recordam que a parte 2 da norma teve uma emenda em 2019 de classificação? Eu acho que a maioria que acompanha a classificação deve lembrar disso. A 14725, parte 2, teve uma emenda em 2019. Tá? E ela trouxe essas tabelas já atualizadas. Então, o que a norma fez? Ela seguiu as mesmas tabelas que já existiam desde 2019. Só que agora, aqui ficou obrigatório. Antes tinha um opcional. Agora não é opcional, agora tem que seguir essas tabelas aqui. Então, quem já fez as atualizações que eram opcionais desde 2019, não vai ter que mexer em nada. Quem não fez essas atualizações, agora vai ter que fazer, que agora é obrigatório. Tá bom? Então, é isso que está aqui. Aqui só lembrando, essas tabelas, lá em 2019, alterou para irritação, só que irritação não teve mudança de limite, mas aí os que tiveram foram 5, sensibilizantes, carcinogênico, tóxico à reprodução, toxicidade para órgão-alvo exposição única e toxicidade para órgão-alvo exposição repetida. Essas 5 classes que teve alteração de tabela em 2019. Então, se você tem algum produto classificado nessas 5 classes e você não atualizou de 2019, é bom você olhar nessas tabelinhas, que são as extrapolações para misturas, né? É bom você olhar para ver se você tem que fazer alguma alteração. Beleza? Muito bem. Isso é saúde humana. E meio ambiente, gente, teve a inclusão da camada de ozônio. Tá? Só isso, uma inclusão da camada de ozônio. E aqui o aquático agudo e crônico teve mais detalhamento, só detalhou, mas não é nada de novo, tá? Só detalhou melhor. E camada de ozônio veio lá, as informações de camada de ozônio, a gente sabe que sempre a maior preocupação, os produtos que se enquadram na camada de ozônio estão vinculados ao protocolo de Montreal, que tem a lista lá no protocolo de Montreal, e normalmente são os CFCs, né? Os clorofluorcarbonos. Tá? Então, basicamente, é esse. Se o seu produto não tem nada disso, né, nenhuma desses componentes, não vai ter que classificar a camada de ozônio, não muda nada a sua ficha e seu rol. Tá bom? Com isso, fechamos o raciocínio de classificação. Tá? Então, perceberam? Perigo físico, saúde humana e meio ambiente. Não são muitas alterações, mas vai ser importante você dar uma checada nesses pontos, se o seu produto está classificado em alguma dessas classes, para ver se houve alteração. Se houve, você faz a adequação. Se não houve, não alterou nada a sua classificação. Muito bem, vamos para a rotulagem, tá? Então, aqui nós temos uma menção da rotulagem de produto não classificado, que vem na NR 26, tá? Então, nós temos aqui a informação que a norma se atualizou também essa questão de produto não perigoso, a gente manteve, isso é uma coisa só Brasil, tá? Não tem no Purple Book, mas que pela NR 26 no seu trabalho a gente tem que informar que o produto é não classificado como perigoso para a saúde e segurança dos trabalhadores.
Lembrando, então, sempre aqueles rótulos de produto que não é notificado ou registrado pela Anvisa, né? Aqueles que são de uso mais B2B, né? O uso industrial, tá bom? Muito bem. E aí, teve só uma informação nova para colocar o dado do fornecedor, coisa que eu acho que a gente sempre colocou, e mudou a frase. A frase agora teve uma pequena alteração, tá? Então, o rótulo ficou assim, ó. Um rótulo não inclui a identificação do fornecedor, que não tinha, e não classificado como perigoso de acordo com a NBR aqui. Essa é uma das possibilidades, tá? Essa frase aqui também foi colocada para não classificá-lo como perigoso, mas ela é opcional. Ó, pode conter a seguinte informação, que aí tem esses dois exemplos de frase aqui para ser colocada, que já era obrigatório no perigoso, e o não perigoso foi colocado, mas deixou claro que pode, ou seja, é opcional. Tá bom? E para o perigoso, gente, perigoso está lá listado, isso vem na norma, ó, são até o H, de AH, são as informações que não mudaram, tá? Uma coisa nova aqui é que passou a chamar de identidade química o componente, tá? O nome técnico e tal, chamou de identidade química. Então, o que nós temos? Identificação do produto, identificação do fornecedor não teve alteração, tá? Continuam as mesmas informações. Aí, identidade química teve alteração, tá? Então, o rótulo tem que incluir identidade química, e aqui ele trouxe que tipo de componente tem que ser incluído, tá? Então, basicamente, aqueles que contribuem para o perigo à saúde humana, tá? Os que contribuem para o perigo à saúde humana. Então, aqui vale a pena dar uma detalhada nesse item aqui, porque pode ser que vocês possam alterar os componentes, tá? Que vão colocar no rótulo. E aí não é mais os mesmos da ficha, tá? Porque a ficha fala os perigosos à saúde humana e meio ambiente. E no rótulo é só a saúde humana, tá bom? E aqui ele continua descrevendo que também para local de trabalho, se não for para venda externa, você pode deixar de colocar identidade química, tá? Você pode também deixar de colocar. São alguns detalhes novos que vieram em identidade química para rótulo, tá? Depois vocês dão uma lida nesses itens aqui, que pode ser alguma alteração, tá bom? Pictograma de perigo, nenhuma alteração, nenhuma. Continua sendo os 9 pictogramas, então, se deu perigo, se tem pictograma, você vai colocar. Se não tem pictograma, não coloca, tá? Simples assim, não teve alteração. Palavra de advertência também não teve alteração. Perigo e atenção. A norma antiga ainda tinha a citação do cuidado, né, na palavra de advertência, e agora foi excluído, tá? O cuidado não tem mais como palavra de advertência, é só perigo e atenção. Ele já era meio que deixado de lado, o cuidado, agora deixou de ser citado, tá bom? Frase de perigo teve alteração? Teve, tá? O que nós tivemos aqui que vocês têm que tomar cuidado? Teve inclusão de novas frases de perigo, então algumas novas frases foram incluídas, porque teve novas classes, tá? E teve algumas frases com alteração, por exemplo, aquela que provoca queimadura, tá? Teve alteração, essa H314. Provoca queimadura severa, agora provoca queimadura grave e lesão ocular grave, tá? Então, se teve alteração, você vai ter que alterar dentro desse prazo de 24 meses, tá bom? E junção de frases também, ó, teve uma opção de junção de algumas frases, como está no anexo D, tá? De frases de perigo, tá bom? Frases de precaução, também nós tivemos inclusão de novas, tivemos exclusão de algumas e tivemos alteração de texto de algumas. Então, também vai ter que se atentar, frase de precaução, tá, gente? Porque isso teve alteração, se você usava alguma que alterou, você vai ter que alterar, tá bom? Aqui tem todos os detalhamentos, tá, das frases de precaução no anexo E, tá? Todas as informações corretas, como preencher. Informações suplementares, né, que ele pode conter alguma informação suplementar, tem aquelas duas frases, que aí ficaram pode agora. Lembra que antes era obrigatório, aonde encontrar a ficha? Agora é pode, tá? Não é mais obrigatório, tá bom? Então, ficou essa abertura. Então, fechamos a questão do rótulo. Então, lembrando, o que vocês têm que se atentar com o rótulo? Olhem o composição, que virou o nome de identidade química, deem uma olhada nesse item, porque pode ter alteração, tá? Frase de perigo e frase de precaução. Essas duas também teve alteração de textos
e exclusão e inclusão. Então, olhem esses 3 tópicos. E óbvio, né, gente? Se teve uma nova classificação, por exemplo, não sei, o seu produto é um explosivo dessensibilizado. Aí, lógico que também vai ter pictograma novo, palavra de advertência e tudo mais. Mas não mudou a classificação, olhem a identidade química, frase de perigo e frase de precaução. Beleza? Ok. E essa frase aqui de onde encontrar a ficha, você pode retirar, tá? Ficou agora como opcional. Muito bem. Aí, dentro ainda da seção de rotulagem, gente, veio 2 coisas bem legais novas. Que uma é rotulagem para pequenas embalagens, que é essa daqui, esse item 6.7. Só que, olha só, pensem nesse item, que é como está aqui, ó. Embalagens pequenas de produtos destinados... Aqui faltou um não. Ah, não, desculpa. Pequenas, tá certo. Destinados ao fornecimento externo ou venda. Então, é aquele produto que você vai mandar para um cliente. Uma amostra ou mesmo um produto de venda, tá? Não é aquela amostra de retenção, aquilo que você vai deixar na sua empresa. Então, sempre que você se deparar com pequenos frascos, e qual que é o volume aqui, gente? Até 250 ml, ó. Esse ficou a quantidade de pequenas embalagens pequenas consideradas no Brasil, pela norma. Então, se você tiver essa pequena embalagem, até 250 ml, e vai mandar para algum cliente, tá? Você pode não rotular o frasco, e aí você pode fazer esse rótulo de outras maneiras. Ó, você pode fazer um rótulo dobrável, você pode ter uma etiqueta amarrada ou pendurada, você pode colocar numa cartela ou blister, você pode fazer uma bula, tá? Tudo isso são possibilidades ao invés de você colar uma etiqueta direto no rótulo, tá? Então, ficou legal, ficou descrito agora possibilidades para a gente não precisar colocar na embalagem pequena, porque não tem espaço. A única coisa que você vai ter que colocar na embalagem é a identificação do produto, que é o nome, e o nome e telefone do fornecedor. Esses dados não vai ter como fugir, você vai ter que colocar ali no seu frasquinho de até 250 ml. Mas todo o restante, você pode colocar numa bula dobrada ali e manda junto. Pode colocar uma etiqueta pendurada, você vai ficar com várias opções, tá bom? Maravilha, isso ajuda bastante também. E essa daqui ajuda mais ainda, mas isso aqui é para o pessoal que trabalha interno, na fábrica, que trabalha com os produtos de uso interno. Porque, olha só, ele fala meios alternativos para produtos conforme o GHS, nos locais de trabalho de produtos não destinados ao fornecimento externo ou venda. É aquilo que você não vai mandar para fora, tá? Então, aqui ele traz vários exemplos do que você não vai mandar para fora. Ele fala, no caso de fracionamento, transferência de produtos, no caso de amostra de retenção, amostra de análise, amostra de inoculação, ou seja, vários tipos de possibilidades. Ou quando você tem produto intermediário, tá? Soluções de laboratório, tudo isso você vai poder não rotular, que é tudo de uso interno, e aí você pode usar meio alternativo. Por exemplo, você usa um documento resumido, você usa uma codificação, tá? Você usa um meio eletrônico ou físico, tá? Onde você coloca essa rotulagem de outra maneira e não diretamente no frasco. Isso é muito legal também. Importante, obviamente, que esse meio alternativo tem que garantir, né, a comunicação, né, todo mundo, e todos os trabalhadores, né, o público-alvo tem que ser treinado para compreender. Então, você vai ter que ter o rótulo? Vai, mas você não vai ter que ter o rótulo em cada frasco. Você vai poder ter o rótulo numa pasta, por exemplo, ou no sistema, sabe, em algum lugar. Desde que você tenha essa metodologia, esse procedimento, e aí todo mundo consiga saber, né, os trabalhadores, que você codificou e o código remete ao rótulo que está na pasta, por exemplo, que está no computador. Tá bom? É bem legal isso aqui, mas só de uso interno. E para fechar, gente, rapidinho, sobre a ficha de segurança, porque não teve grande alteração, tá, na ficha de segurança, tá? Então, o que teve? Lógico, a maior e mais impactante é o nome, então mudou de FISC para FDS, porque essa é uma adequação global, gente. Lembra que o mundo todo chama de SDS, Safe Data Sheet, né? Os Estados Unidos chamavam de Material Safe Data Sheet, MSDS, mas o GHS trouxe como SDS, tá? Então, a gente adequou para a FDS, que é a nomenclatura adequada, tá? Então, agora tudo vai passar a chamar de ficha com dado de segurança. E aí, das sessões, continua 16 sessões, não teve alteração nos títulos, continua tudo igual aqui.
e os conteúdos também, com exceção da seção 3 e seção 9. Essas foram as únicas que teve impacto. Lógico, detalhe. Se você teve uma alteração na frase de perigo, na frase de precaução ou na classificação, também vai alterar a seção 2, mas aí depende do seu perigo, tá? Pode ser que a seção 2 também tenha alteração. Mas, com certeza, a 3 e a 9 vão ter, tá? O que vai ter de alteração? Os componentes, que tipo de componente você vai colocar. Então, agora, quando você fala em misturas, né, que é a grande maioria dos produtos, ele fala que isso é aquilo que contribui para o perigo à saúde humana e meio ambiente. Lembra que antes era que tem limite de exposição ocupacional, também tem que citar? Agora não tem mais. Não tem mais isso. Então, você vai citar somente os que contribuem para a saúde humana ou meio ambiente. Tá? Então, aqui com um exemplo, aqui é uma solução, né? Na verdade, você está aldeído aqui, e aqui o ingrediente contribui para perigo também, está aqui citado. Aqui 2 componentes. Então, assim, continua aquela mesma questão da confidencialidade, se quiser colocar segredo industrial, continua igual como era, tá? Mas agora não precisa colocar só pelo fato de ter limite de exposição. Agora ele tem que contribuir para o perigo para ser citado. Tá bom? E aí ele descreve da mesma... Aqui ele fala que você pode colocar em algumas classes somente um componente de maior gravidade, tá? Ele fala isso, tá? Você pode citar o componente aqui mais perigoso de algumas classes, tá bom? Mas isso tudo, dá uma olhada então no item 3.2 do anexo A, porque vocês vão perceber que pode ter alguma alteração na sua ficha de segurança. Mas aqui é mais para se você quiser tirar um componente, né? Mas se você quiser incluir todos também, você não tem proibição de incluir, tá bom? É só para você trabalhar melhor que tipo de componente se informa na seção 3, tá? E propriedades físico-químicas teve uma nova propriedade, um novo item, que é características das partículas. Isso aqui passou a ter que ser citado. Como passou a ter que ser citado, todo mundo vai ter que incluir, e aí tem que atualizar, não tem como. A seção 9 vai ter que ter esse item a mais. Mas ele se aplica somente para sólidos, tá? Mas aí teve também uma alteração na ordem dos itens. Então, você vai ter que dar uma olhada ali e atualizar a seção 9. Às vezes, você não vai colocar conteúdo novo ali nenhum, né? Você vai só alterar a sequência de itens e incluir características das partículas. Mas o conteúdo ali você não muda nada, tá? Uma coisa mais estrutural até essa seção 9. Ok? E é isso, gente. Ficha é isso. Tá? Então, se são 3 ingredientes, seção 9 vai ter que mexer aqui na sequência e incluir essa outra informação. Fabriciano, nas outras sessões não teve alteração? Não teve, não teve. Só uma ressalva para a seção 2, caso você tenha alteração na classificação ou em alguma frase que você usar. Gente, é isso, tá? Então, rapidamente, o tempo que a gente tinha aí curto, passei as principais informações. E aí, esse aqui é só um último slide, falando do paralelo GHS com transporte. Isso aqui ajuda bastante a gente, né? A gente consegue ver que às vezes ele é classificado GHS e é transporte, e às vezes ele é classificado GHS, mas não é para transporte. E isso está correto, tá? Porque são sistemas diferentes, com classes diferentes, tá? Então, isso pode acontecer. Beleza, pessoal? Então, aqui tem várias tabelas, essa eu só peguei uma, G19, mas tem várias tabelas que mostram esse paralelo. Muito bem, então fechamos. Aqui é só para alguém que tiver mais interesse em aprofundar mais, que elabora a ficha, quiser saber mais detalhes e tudo mais, porque aqui a gente teve só um pequeno período. A Intertox, como acho que a maioria já sabe, faz cursos nessa área e nós teremos um próximo curso sobre essa nova ficha, dia 13 e 14 de setembro. Teremos um amanhã, mas já está com as inscrições encerradas, né? Já estamos com a turma lotada, e aí o próximo vai ser, então, 13 e 14, daqui a um mês, online ou presencial, tá? Então, deixo aí as informações. Depois dessa apresentação, a gente vai encaminhar, né? A ABC vai disponibilizar para todos que participaram, e aí vocês ficam à disposição depois para ter mais informações. Aqui ficam os contatos também para qualquer dúvida pontual. Muito obrigado aí pela atenção de todos. E eu acho que temos aí, então, né, Fabiana, uns minutinhos para perguntas, certo? Sim, temos. Vamos lá, Ótimo. temos umas Vamos. perguntinhas. Então, as bases de esmalte usam nitrocelulose. Os fornecedores da nitro devem se adequar à nova norma da BNT?
Com certeza, todo e qualquer fornecedor de produto químico perigoso vai ter que se adequar, e aí vai depender da característica dessa celulose, talvez ela tenha essa nova classificação que eu comentei, que é explosivos dessensibilizados, tá? E aí, se tiver, ela vai ter que incluir sim, tá bom? Mas independente de ter ou não a classificação, ela vai ter que atualizar como todo e qualquer fornecedor de qualquer produto, tá bom? Tá ok. Temos mais uma aqui. Produto que não é classificado perigoso, como um creme, tem que ser informado como não perigoso? Boa questão. A regra para o não perigoso ser informado, um rótulo dizendo que ele não é classificado como perigoso, vem do Ministério do Trabalho com foco no trabalhador, tá? Então, assim, se esse creme for um creme que vai ser de uso profissional, industrial, que vai ter trabalhadores em contato, sim, você teria que ter essa informação. Agora, se for para consumidor, como a gente já falou, quem regula é a Anvisa que estabelece isso que vai, né, para o consumidor, então aí a gente não tem essa exigência. Tá ok. A norma também se aplica a matérias-primas produzidas fora do Brasil? O prazo para adequação é o mesmo? Sim, se aplica a todo e qualquer produto, independente se você compra daqui ou do exterior. E aí você vai, de qualquer forma, quando vem do exterior, você já tem que fazer a tradução e adequação, né? Normalmente a gente já faz isso, né? E aí eu chamo a atenção de fazer uma adequação, não só tradução, tá, gente? Porque se você fizer uma tradução literal, você vai estar traduzindo e incorporando legislações que se aplicam lá fora e que não se aplicam aqui. Por isso tem que fazer uma adequação à legislação nacional. Por exemplo, nenhuma SDS que vem de qualquer país de fora vai citar a BNT, concordam? Nenhuma, porque não faz sentido. Agora, quando você tiver com a ficha aqui, você vai ter que citar a BNT, porque é a norma referência no Brasil. Então, o ideal seria que o seu fornecedor externo fizesse esse trabalho, porque ele está colocando o produto no mercado brasileiro. Só que normalmente não faz, né? Na prática a gente sabe, não faz. Manda SDS no máximo em inglês lá e a gente tem que se virar. E aí a gente acaba assumindo a responsabilidade. Por que a responsabilidade é nossa? Porque o trabalhador que está manipulando a matéria-prima está registrado sobre o nosso CNPJ aqui no Brasil. Então, se eu tiver algum problema de saúde com ele, quem vai responder a saúde dele sou eu. Então, eu tenho que prover as informações para ele. E aí eu acabo assumindo essa responsabilidade de traduzir e adequar o documento. E aí, essa tradução e adequação, então, vai seguir o mesmo prazo, tá? Dos 24 meses. Então, se você já for fazer, né, já pega a norma nova e já faz adequado, que aí você vai ter essa ficha dessa matéria-prima adequada já para os prazos futuros, tá? Com certeza. A FDS é obrigatória para produtos cosméticos acabados? Boa. FDS é sempre a questão, se tiver trabalhador envolvido, o trabalhador tem direito de solicitar. Esse é o raciocínio que fica. Então, assim, poxa, eu posso ter trabalhador em contato com o produto cosmético acabado? Pode. Quando? Talvez não, assim, esqueçam a questão do usuário, ele não vai ser usuário de passar o produto cosmético, mas ele vai estar na cadeia do cosmético. De que maneira? Por exemplo, ele vai estar no armazém. Imagina se você tem lá caixas e caixas no armazém e de repente cai uma caixa, e aí o que fazer com isso? Gente, a Anvisa não se preocupa com isso, porque a Anvisa está com foco no rótulo ali, informações para quem vai usar o cosmético, para quem vai aplicar o cosmético. Não está preocupado em descarte adequado do cosmético, está certo que está melhorando esse aspecto, né, de descarte, mas assim, não está preocupado em vazamento do cosmético, o que fazer no caso, né, de rompimento da embalagem. Isso tudo não tem uma exigência, não é o foco da Anvisa. E aí acaba sendo, vamos pensar que grandes volumes, né, no armazém, acaba sendo o trabalhador que vai ter contato com isso, né, vai ter que conter isso. Então, o que eu diria? Ele tem o direito. Então, se ele tem o direito, se algum armazém algum dia cobrar de vocês a ficha do cosmético, ele tem embasamento para isso, legal. Porque ele vai falar, eu tenho trabalhadores em contato, ele está manipulando, ele está armazenando aqui, ele está tirando um caminhão, pondo em outro, um centro de distribuição de uma grande rede de mercado ou de drogaria. Esses trabalhadores estão aí, eles não são usuários consumidores, eles são trabalhadores lidando com isso. Os próprios trabalhadores da sua empresa que está invasando o cosmético. Ele pode, de repente consegue um grande vazamento ali, cadê a ficha de segurança? Não, a matéria-prima é diferente do creme final.
né? São componentes totalmente diferentes. Então, assim, pode não ter perigo o QM e alguma matéria-prima até poderia ter algum perigo e depois em pequena quantidade deixa de ser perigoso. Então, assim, normalmente, gente, a gente percebe que é cobrada a ficha de cosmético final, sim. Mas, de novo, vai depender dos seus clientes, tá? Porque a gente já percebeu que tem muitas empresas que fazem e muitas empresas que não fazem. Então, vai depender muito. Agora, embasamento legal para cobrarem de você, um cliente se cobrar, ele tem, tá? Ele tem. Agora, um consumidor, se um consumidor chegar na prateleira de mercado, ligar no seu saque e falar, me dá a FISPIC, ele não tem esse direito porque ele não é um trabalhador. Ele é um consumidor, e aí a Anvisa está cobrindo ele pelo rótulo, ok? Então, Tá essa ótimo, é a grande diferença. tá bom. A identificação da FISP deverá constar um telefone de emergência disponível 24 horas. Como é recomendado que essa adequação seja feita caso a empresa trabalhe apenas em horário comercial? Então, na verdade, telefone de emergência, gente, para ficha, sempre foi exigido. É que agora, na atualização, a gente deixou mais claro que tem que ser 24 horas. Porque, assim, foi só um detalhe, porque a emergência podia acontecer a qualquer horário, certo? Então, já era considerado 24 horas. E agora ficou mais claro o termo 24 horas. Então, Uhum. assim, cabe à empresa ter esse telefone. Ah, eu preciso ter uma empresa especializada contratada, eu preciso ter alguém de emergência, alguém da saúde. Não, não precisa, tá? Só que precisa atender se alguém ligar, tá? Então, assim, vamos imaginar que o centro de distribuição lá de um grande supermercado acontece um grande derramamento, vazamento, eles querem ligar para você para saber, olha, eu posso aqui conter com material tal, eu posso destinar, descartar isso aqui assim e tal, vão te ligar. E aí você vai ter que atender, tá? Então, é interessante, muitas empresas fazem o quê? Que tem horário comercial. Muitas vezes tem alguma portaria, alguma coisa, deixa o telefone da portaria, que é 24 horas, e aí a portaria aciona um químico, alguém responsável, que consegue ter acesso à ficha e passar informações. Então, você não precisa ter equipe especializada para isso, mas você precisaria ter um telefone disponível para caso de emergência 24 horas. Tá bom. A gente tem mais 2 perguntinhas aqui, e aí a Uhum. gente encerra. Aí, Ótimo. Vamos Jane, lá. você consegue incluir o João aqui? Vou aproveitar enquanto você. Boa tarde, não, bom dia a todos. Em nome da ABC, eu gostaria de agradecer demais o Fabriciano. O João está super curioso, ele está querendo entrar e querendo fazer a pergunta. Eu também ia te perguntar do QR Code, mas vamos deixar o João perguntar. E Tá. aí, essas perguntas estão muito interessantes, é muito importante para o nosso setor, e quanto mais informação espalhada e dissipada, melhor. João, com você. Obrigada, Eu eu Fabriciano. tenho eu tenho mais Obrigado. 2 perguntinhas aqui para a gente encerrar, João, aí você Tá. entra, tá bom? É só um comentário que eu não consegui entrar antes. Bom dia, Fabriciano. Bom Obrigado. dia, Esse é um João. assunto Obrigado a você. extremamente importante para o setor, não só do cosmético, mas em geral, né, do setor químico, tá? E uma coisa muito importante que precisa ficar claro, Fabriciano, é o seguinte: sem dúvida alguma, o produto cosmético final, quando você faz transporte de grandes volumes, ele tem que ter a ficha de segurança, a ficha de transporte, né? Mas uma coisa que precisa ficar clara é o seguinte: o produto individual, né, do cosmético, ele não precisa ser rotulado com pictogramas, com nada disso. E sempre há uma Não. confusão entre o dome sanitário, por exemplo, que alguns produtos finais precisam estar Uhum. rotulados no B2C, né? Uhum. Mas o Uhum. B2B não. Então, a gente precisa deixar isso muito claro, né? Que essas Sim. mudanças, elas se aplicam às cargas que saem da indústria, que vai lá um caminhão cheio lá de desodorante, de esmalte, que tem que ter essas fichas de acompanhamento, mas a embalagem individual do produto, ela não precisa ter essas informações de pictogramas, nenhuma dessas informações, senão acaba Perfeito, criando João. confusão É isso pessoal. mesmo, porque aí segue a rotulagem da Anvisa. A gente falou isso bem no comecinho da apresentação, tá, João? Deixamos isso claro, mas é bom reforçar mesmo, porque é uma dúvida que sempre permanece. Legal. Obrigado, viu? Bom. Parabéns. Obrigado a Muito você. obrigado. Que isso. Obrigado a você, João. Só mais 2 perguntinhas. Quando a matéria-prima vem de fora e não temos a informação disponível na SDS do fabricante, segue podendo colocar não disponível? Essa questão de não disponível, a gente recomenda nunca colocar o termo não disponível, tá, gente? Porque não disponível pode ser que você ou não encontrou
ou não sei, ou não existe mesmo, sabe? Então fica meio esquisito esse negócio não disponível, tá? A gente sugere, então vai depender muito do item. Então, por exemplo, não dá para você classificar um produto como inflamável e chegar no ponto de fulgor e falar não disponível, concorda? Não dá. Então depende muito de qual informação você está lidando. Não dá para você classificar ele como de repente, um tóxico agudo lá e não tem uma DL50, sabe? Então, assim, tem que tomar um certo cuidado com onde você vai colocar o não disponível. A nossa recomendação é sempre colocar, assim, por exemplo, não existe informação para esse dado. Por exemplo, às vezes você não tem teste de carcinogênico da matéria-prima, não tem. Mas você varre a literatura inteira e nenhum banco de dados, seja a ECA europeia, que é uma referência que tem mais de 200 componentes lá, não fala que não tem nenhum indício de que seja carcinogênico. Você olha no Canadá, você olha em vários bancos de dados. Ninguém fala, você escreve uma frase, coloca assim, ó, não existe indícios na literatura que o produto tenha as características carcinogênicas. Poxa, muito melhor do que você escrever não disponível, certo? Então, a gente recomenda sempre nessa linha. Tá? Então tem que tomar cuidado com cada tipo de informação para aplicar isso. Mas aí bate lá e cobra do fornecedor. Fornecedor, ó, não vou aceitar mais esse documento, ó, melhor ele aqui para mim, né? A gente recomenda sempre cobrar do fornecedor. Tá ótimo, muito obrigada. Bilu, Joia. você gostaria de encerrar? Eu Deixa eu agradeço demais. reforçar uma Pois não, questão só Fabriciano. antes, Maria-Luísa. Claro. Só para reforçar a questão que o João até comentou agora, eu vou abrir a norma para ficar claro aonde está escrita essa questão da rotulagem e Do produto de quando não se acabado. aplica para cosmético, isso. Tá. Aqui, ó, nós estamos no item 6, né, de comunicação e rotulagem aqui, objetivo, abrangência e aplicação. Esse 613, tá? Ele traz aqui umas informações gerais, a aplicação dos elementos de acordo com o ciclo de vida, tal. Aí ele traz essa colocação aqui, ó. Produtos farmacêuticos, aditivos alimentares e cosméticos e resíduos agrotóxicos, tal, não são abrangidos pelo GHS no que se refere à rotulagem relacionada ao contato intencional. O que é contato intencional, gente? Contato intencional é o contato que o consumidor tem, é o que o João estava falando, é a embalagem individual, é aquele que a gente compra para a gente aplicar na pele, certo? Para a gente ter contato. Então, contato intencional é aquilo. Eu não compro uma tinta para ter contato intencional, eu compro uma tinta para aplicar na parede, não para aplicar em mim. Então, contato intencional é isso, tá? Tem até na definição, lá na seção 3, o que é contato intencional. Então, aqui fica bem claro que, para produtos de contato intencional, eu não preciso atender a rotulagem de GHS, tá? Então, só para reforçar isso que a gente já tinha comentado, aí ele só coloca depois, ó, no entanto, esses produtos são abrangidos quando houver trabalhadores expostos. Mas aí você vai para a FISP, tá? E aí você fornece a FISP para ele, porque não dá para você ficar tendo, né, no mesmo produto, um rótulo para trabalhador, um rótulo para produto de uso intencional, que é consumidor. Então, aí aqui você atende pela FISP. Tá bom? Então, acho que isso só reforça. Fabriciano, do ponto de vista prático, a tua carga que sai da tua empresa, né, que vai lá 100 caixas com determinado produto que tem classificação ONU, que tem que ter a sua FISP lá, tá? Ela tem que ter o FDS, tem que ter a ficha de segurança, a ficha de transporte, tá? A embalagem individual que está dentro daquela caixa lá, ela não precisa de rotulagem. É uma coisa para deixar muito claro para o pessoal. É isso aí. Isso não isenta, né, do seu transporte, da sua carga bruta lá, que vai lá para o supermercado, para o seu distribuidor. Certamente ela tem que conter, caso esse produto requeira ou tenha algum nível, né, algum ingrediente que é regulado pela FDS. Muito obrigado. Perfeito, João. Obrigado a você. Eu queria só terminar, depois a Fabi faz o fechamento. Obrigada, Fabriciano. Eu acho que, pelo que eu senti, tudo é uma evolução da norma, então, parabéns pela contribuição no comitê da ISO, que eu sei que é um trabalho super exaustivo. Eu tenho um irmão que trabalha num comitê também, então é um trabalho, assim, intenso, de formiguinhas, formigonas, né? Sim, Então, parabéns e muitíssimo obrigada por compartilhar, por estender esse conhecimento, como eu já tinha dito antes. Fabi, você, obrigada. Imagina, a gente agradece, né, Fabriciano, pela oportunidade novamente, e estaremos juntos aí no nosso Regulatory Build, né? Joia, estaremos sim. Tá gente, bom, obrigado a todos também pela oportunidade, obrigado pelas perguntas, pela participação, tivemos mais, né, umas centenas de pessoas aí,
Sim, Obrigado bastante. mesmo, espero ter contribuído, fico à disposição para dúvidas, tenho contato, a apresentação vou encaminhar para a Jane, vai disponibilizar para todos. Então, obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Tchau, Obrigada. tchau, pessoal. Obrigado, Obrigada a gente. Tchau, tchau. todos. Tchau.